Olá, internauta de Mairink do Mundo. Hoje um dia muito especial, quase histórico aqui na Casa de Nego, porque vai ser a primeira edição do programa agora batizado O Aparelho. E aqui nesse programa o objetivo vai ser discutir política, é claro. Aqui a política caseira, que vai dar uns pitacos na política nacional, pegar uns exemplos, enfim. Mas também vamos falar de música. Vai ter bastante assunto aí durante as próximas edições. Mas hoje vamos fazer especial porque temos uma convidada que a gente já vai começar chutando a porta, arrastando os olhares do salão para Elza Merguizo. Bom, Nego. Maravilha, contigo Obrigada aqui. pelo convite, viu? Poxa, Gostei eu muito. que agradeço você estar aqui, porque eu sei que você está fazendo bastante coisa, agenda lotada, então para visitar aqui o barraco sei que é difícil, mas a gente agradece e garanto que o pessoal de casa também. Então, Elza, a gente está aqui para conversar de assuntos assim, legais, não tão legais também, mas a gente tem que falar, né? A nossa cidade aqui merece, Tem que discutir, né? o debate merece. Então eu quero saber de ti, bom, acho que eu vou pedir primeiro, na verdade, para você se apresentar, falar o que você já fez, já foi primeira dama, já foi Miss. Já fiz tanta coisa. Tanta coisa, né? Então fala um pouquinho, assim, resumidamente, sua cidade, onde você veio, aquela Bom, coisa. na verdade eu sou de família mairinquense, né? Meu avô era ferroviário, foi uma das famílias pioneiras, morou aqui nas casas da ferrovia, nas casas de operários, né? Mas a minha mãe se casou com meu pai, que era de São Paulo, e fez vida lá, teve todos os filhos lá. Mas minha mãe sempre guardou a vontade de voltar para Mairink. E num dado momento da vida, quando isso foi possível, eu sou a filha caçula, eu tinha 15 anos, a minha família retornou para Mairink. Ah, que bacana. E, bom, aqui em Mairink a gente sabe, é uma história já centenária, mas por que você acha, Elza, que a nossa cidade assim, fica patinando na lama? Por que ela não progride? Por que ela não evolui? Eu lancei recentemente uma música que chama Ignorância. Aqui a gente vai falar de música também. Que fala de ignorância porque acho que vivemos tempos assim que as coisas se confundem, justiça com justiceiros, enfim. Você acha que a cidade não evolui por ignorância ou por maldade? Ignorância política ou maldade mesmo? Quando a gente vai falar de um problema, a gente não pode pensar no problema que existe naquele momento, né? A gente tem que pensar o que causou esse problema, desde quando isso vem acontecendo. Então, assim, eu já fiz muita análise, né? E eu acho que o maior problema de Mairink começou na década de 70 com a industrialização, né? Então começaram a chegar as indústrias, não que a indústria seja um problema, claro, é geradora de emprego e tal, né? Mas eu acho que a industrialização foi um problema no sentido de que não existiu planejamento na cidade, né? Você pode ver, nós não temos um distrito industrial, né? Nós temos empresas espalhadas aí por toda a cidade, né? E com isso, com a industrialização, veio também a mão de obra de fora e que também não se teve um planejamento para receber essas pessoas que vieram morar na cidade. Então, assim, falando um pouco de mim, Sim. Eu estudei Direito, eu fui estagiária no Ministério Público por um tempo. Eu me lembro que na década de 90 existiam mais de 100 loteamentos irregulares no município. Né? O que é isso? São ocupações clandestinas, pessoas que compraram áreas de terra, venderam os lotes e foram embora. Deixaram todo mundo sem água, sem luz, sem asfalto, sem esgoto. Sim. Então, assim, hoje nós temos um custo social enorme por causa dessa falta de planejamento que começou ali na década de 70. Verdade, acho que a política é isso, né? Nós temos um passivo social muito grande. Eu sempre, às vezes, em conversa com as pessoas, eu digo, olha, política não política é a arte de você planejar o futuro. Porque se for coisa assim, tem que tapar esse buraco, já não é mais política, já é, digamos assim, emergencial, né? Então, essa coisa de planejamento que você falou é muito interessante. É apagar um incêndio, né? Apagar incêndio. Que nem no Rio de Janeiro, né? Hoje só se apaga incêndio. É impossível planejar o Rio de Janeiro. Não tem tempo nem de planejar. A culpa é de quem? Isso começou lá com a abolição da escravatura, que aquelas pessoas não tinham pra onde ir e começou a formar favela. Isso quando acabou a escravatura. Então, quer dizer, as favelas foram crescendo e ninguém prestou atenção no que estava acontecendo. Então, isso é um problema secular, né? Sim. Então, assim, guardadas as devidas proporções, eu acho que Mairink sofreu com a falta de planejamento. Então, hoje, você vê cidades até da região, com o mesmo número de habitantes, com a mesma arrecadação, que são muito mais prósperas. Sim.
Por quê? Porque não tem os problemas que Mairinque tem. Hoje nós ainda temos bairros inteiros sem asfalto, sem água, sem luz. A regularização, né, ainda é o problema de terras. Nós temos bairros asfaltados sem rede de esgoto. Olha que problema. O que você vai fazer? Qual é a consequência? Estourar o asfalto todo para colocar o esgoto? E essa zona rural toda ocupada? Áreas de preservação ambiental, a beira da nossa represa toda ocupada. Então, assim, Mairinque é uma cidade muito difícil por causa do custo social que ela trouxe. Necessita um trabalho ainda de base ainda, né? São coisas básicas que a cidade não tem. Então, aliás, uma coisa que eu quero deixar clara aqui, quando a gente fala de ignorância, existem dois aspectos, né? A gente não está falando da ignorância da má educação. A gente fala da ignorância do desconhecimento das coisas que fazem acontecer outras, né? E a política é a arte disso, porque mistura-se o direito com várias outras áreas que as pessoas às vezes desconhecem. Nós todos ignoramos, né? O primeiro acidente do dia, isso vai ser normal aqui na casa. Eu sou um pouco desajeitada. Mas a conversa continua. Continua, isso não atrapalha. Então, é isso que a gente está discutindo aqui. Produção. Viu? Sempre necessário. Então, o que a gente está discutindo aqui é como as coisas funcionam, na verdade, a politização. E a ignorância, infelizmente, faz parte de nossas vidas. A gente não nasce sabendo tudo e vai morrer ainda sem desconhecer muitas coisas. Vocês tiveram uma passagem pela prefeitura, né, você e o Binho, que foi assim, marcante em muitos sentidos. Vocês tiveram um trabalho que foi reconhecido e, infelizmente, não continuaram, mas houve projetos que foram ignorados, que às vezes não foram levados à frente. Queria saber quais desses você poderia destacar que poderia elevar a cidade de patamar, poderia melhorar ainda mais a qualidade de vida da cidade. O que ficou para trás de importante? Bom, antes de falar de um projeto específico, claro, né, eu acho que assim, Mairinque não tem jeito? Tem jeito. Tem jeito, né? Só que assim, acho que o primeiro passo para tudo é a saúde financeira do município. O município de Mairinque, qualquer outro município, ele nunca vai progredir se não tiver saúde financeira, se não tiver liquidez, né? E isso é uma coisa que a gente conseguiu fazer, né? Nós herdamos um município endividado, né? E a gente conseguiu colocar isso nos trilhos. E assim, um grande problema também é a falta de conhecimento da população sobre a administração pública, né? Então, quando assim, nós dizíamos que estavam pagando dívidas, nós ouvimos muitas vezes, para que pagar dívida? Foi o outro prefeito que deixou? Né? Então, assim, as pessoas não têm a informação do que isso acarreta para o município. Sim, né? Perde muitas coisas. Né? Então, assim, a gente, para explicar de uma maneira bem simplista, o que a gente dizia? Existe o CADIM, que é um tipo de Serasa do município. Se o município cai nesse CADIM, se ele está endividado, ele perde recursos. Né? Então, você não consegue uma série de benefícios pelo seu nome estar sujo, pelo nome do município estar sujo. Né? Então, assim, a gente tentou explicar isso em 4 anos. As pessoas não entendiam. Eles não achavam que a gente precisava pagar a dívida. Eles achavam que a gente tinha que resolver os problemas. Né? Aquela coisa meio emergencial. Né? Não tem como você fazer política com tanta emergência. E assim, mas você não sabia qual era o endividamento do município? Não se sabe. Nem o governo de transição você não sabe. Você sabe a hora que você cai lá, que as coisas começam a aparecer. Né? Então, assim, eu não sei exatamente os números, mas se tinha uma estimativa de uma dívida que duplicou, triplicou, né? E que ficaram-se os 4 anos correndo atrás desse prejuízo. Mas o município alcançou liquidez. Né? E isso não sou eu que estou dizendo. Se você entrar no Firjan, né, no Instituto Firjan, você vai ver os índices, né, ano a ano, a melhora do município, que em 2016 o município tinha liquidez. Porque liquidez o município não gastar mais do que arrecada, né? Conseguir pagar todos os seus funcionários, todos os fornecedores, reverter investimento, né? Então, assim, a Prefeitura de Mairinque, ela foi inclusive reconhecida pela revista Isto É, que se baseou nos índices do Firjan, né? E o BIM entrou no ranking, recebeu um prêmio dentro de uma categoria lá das cidades, acho que até 50 mil habitantes, que conseguiram equilíbrio financeiro. Então, esse é o primeiro passo, porque a partir daí que você começa a acontecer. Né?
E todas as dívidas foram liquidadas, o município estava recebendo recursos, estava com uma série de convênios em andamento. Esse era o caminho do crescimento. Né? Agora falando num projeto específico e numa fonte de renda para a cidade, a industrialização, bom, o que muito pouca gente sabe, Mairink não tem mais área pública para doar. Não tem. As poucas que tinham haviam sido dadas, algumas empresas não investiram, essas áreas foram retomadas, foram oferecidas para outras, mas eram áreas pequenas, não tem interesse de empresas grandes. Né? O Bini sempre faz um comparativo. Você tem ali Araçariguama, na beira da Castelo Branco, a 20 minutos de São Paulo, e mesmo se tiver terra aqui em Mairink, para onde o empresário vai? Porque não é só a terra, né? A infraestrutura toda do local que envolve, né? Tem áreas de proteção ambiental que têm que ser preservadas. Então, assim, claro, todo mundo espera a vinda de uma indústria para gerar empregos, né? O prefeito ele tem que lutar por isso, ele tem que tentar conseguir isso, mas não adianta ficar sonhando com uma coisa que vai trazer, que pode não acontecer, né? Então, eu acho que o viés é o turismo, né? E Mairink perdeu uma grande oportunidade quando a Câmara de Vereadores recusou a verba, né, de 3 milhões de reais para tornar o Horto Florestal um parque, né, de visitação, de turismo. Né? Isso foi um grande retrocesso. A nossa estação ferroviária, a gente chegou num ponto em que a gente conseguiu um projeto do Condefat para reforma. O Condefat ele abriu um concurso para empresas de arquitetura desenvolverem um projeto, ele comprou esse projeto, nós temos esse projeto. Qual é o próximo passo? Buscar recursos para o restauro da estação. E isso está tudo parado, não aconteceu. Né? Mas o turismo, olha para São Roque. São Roque está investindo aonde? No turismo. Tem que se aproveitar do potencial. Você tem que aproveitar, e eu vou dizer para você, não querendo diminuir São Roque é uma cidade maravilhosa, abençoada, mas Mairink tem coisas que São Roque não tem. Mairink tem preso de Pararanga. Mairink tem essa estação ferroviária que tem uma importância histórica, arquitetônica, mundial. Né? Ele não soube explorar isso. Então, assim, no momento que estava tudo pronto para acontecer... Os incêndios estavam controlados. Regrediu, né? Então... realmente foi algo que até hoje ninguém consegue compreender como se pode a cidade optar pelo retrocesso, que eu digo respeito ao Horto Florestal, que foi muito triste, participei de perto, então foi algo que a gente realmente e aí que eu falo, né, a falta de conhecimento da administração pública. Qual foi o discurso desses vereadores na época? De que eles queriam recurso, mas fosse para a saúde. Que a gente fala em ignorância. Aquele recurso não poderia nunca ir para outra coisa. Ele era um recurso específico para aquele tipo de ação. Né? E quando recusado, é perdido. Ele não poderia ter sido aproveitado em outra coisa. Né? E eles venderam bem isso, porque pessoas ali foram reeleitas. Né? As pessoas que causaram isso foram reeleitas. Então é isso que eu falo, que a população precisa buscar informação e saber como funciona. Né? E nesse cenário atual que a gente vive... Bom, a crise se ampliou, né, se alastrou. Quais os demais percalços, além de dinheiro, que o político, que é sério, né, enfrenta? Né? Eu vejo que por essa coisa de você ter gente que entenda da área pública é muito complicado. Eu vejo isso como um grande problema. Assim, para dar um exemplo meu aqui. Mas... quais outros percalços, assim, além de dinheiro, né? Porque a gente sabe que às vezes você tem dinheiro, mas mal investido. Bom, como você falou, né? De mão de obra qualificada, né? Porque o público a gente sabe que é diferente do privado, né? Tem essa grande diferença, né? Assim, a administração pública, ela tem uma dificuldade que é o quê? Ninguém que trabalha na prefeitura pode ganhar mais do que o prefeito, né? E aí você tem algumas posições que são extremamente técnicas, você precisa de pessoas qualificadas, e você não consegue, por conta do salário. Porque na iniciativa privada, esses bons profissionais, eles vão ganhar muito mais. Né? Então chegou um momento em que a gente tinha determinadas posições, que a gente precisava de algumas pessoas extremamente técnicas, e a gente não conseguia essas pessoas. Né? Mas a gente foi driblando isso, enfim. Mas tem uma série de dificuldades. Né? Veja no começo, desculpa até te cortar, com relação à estrutura mesmo da prefeitura, né? Estrutura física mesmo, né? Dificuldades, desde equipamentos, até
demorou um pouco, né? Sim. Quando nós chegamos, não haviam computadores na prefeitura, era tudo sucata, né? Eu não me lembro como é que chama, mas a gente instalou ali uma central de computação dentro da prefeitura, né? De TI, para alimentar todos os outros setores, né? A gente precisou desmanchar o que tinha, que era um emaranhado de fios emendados, e fazer tudo de novo. Isso foi um grande investimento, né? Mobiliário, veículos, tudo sucateado. Então, assim, móveis. Eu me lembro assim, que as mobílias, a gente foi promovendo reformas nas unidades de saúde com a equipe própria de manutenção da prefeitura, né? E eu me lembro que assim, as mobílias, elas eram levadas lá para Dório para serem reformadas e devolvidas, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar móveis. E assim, ao fim dos 4 anos, todas as unidades de saúde estavam arrumadas, com uma mobília em ordem, mas assim, dessa forma, porque não tinha dinheiro. Eu lembro que a primeira unidade de saúde que recebeu uma mobília nova foi aquela de Jardim Cruzeiro, saúde mental. Perto do Bretas também. Isso, foi a primeira unidade de saúde que a gente conseguiu mobília nova. Todas as outras não tinham, né? Então, a questão da estrutura, né? Eu acho assim que um grande desafio de um político correto, o que é? Administrar é acabar com privilégios. Sempre. Todos os níveis, né? E as pessoas não entendem isso, né? O prefeito que fala um não, ele passa a receber antipatia, né? E ele tem que falar não muitas vezes para coisas absurdas, para pedidos de favores absurdos, né? Isso já entra até na minha próxima pergunta, é como enfrentar essa situação. Não tem sempre como discurso, não pode, isso é ilegal, é errado, papapá. Né? Eu, por exemplo, eu não tinha nada a ver com isso, né? Eu nem me metia lá na educação, mas toda hora, eu lembro que no começo, até a gente zerar as vagas de creche, né? Que a gente consiga administrar. A gente não chegou a zerar, mas a gente diminuiu bem a fila de espera de creches, construindo salas, reorganizando tudo, né? Então, assim, depois acalmou, mas no começo era uma procura muito grande por vagas de creche. E eu era o tempo todo assediada para conseguir vagas de creche, né? E o que nós fizemos quando nós entramos? Nós criamos uma lista única. Tinha uma lista única na Secretaria de Saúde, né? de Educação, com as crianças que precisavam de creche. E aí ia chamando o topo da lista. A lista era pública e estava lá para quem quisesse ver, né? Que era justamente para evitar qualquer tipo de furo nessa fila, né? E eu recebia constantemente pessoas que me pediam vaga na creche. Então, quando eu dizia, olha, tem uma lista, nós não podemos furar a lista, né? Nós não podemos, a gente não pode ser desonesto com quem está no topo da lista. Muitas pessoas diziam, mas dá um jeitinho, você consegue, você é a mulher do prefeito, né? Eu cheguei até, às vezes, meio que ser dura com pessoas que vinham falar assim comigo. Então, esse é um grande problema do administrador. Ter que administrar esse tipo de pedido. Né? Ser justo com todo mundo. Claro. Né? E cortar privilégios dos amigos, dos conhecidos. E às vezes dos servidores, de todo mundo que está lá. Porque eu lembro que haviam épocas assim que... situações que às vezes medidas eram necessárias ser tomadas, principalmente em relação a comissionados, né? Até para que ninguém passasse por uma situação de chegar, de não receber e tudo mais, todo mundo apertava o cinto um pouquinho, né? E os caras comissionados, os primeiros, né? Todo mundo fala dos comissionados, os primeiros... não, mas aí que você vê a equipe, né? Que trabalha, está lá motivado ou não. Bom, gente, voltamos agora com um cafezinho em mãos, né? Porque sem café a vida não rola. E quero saber da Elza agora o que ela está fazendo, né? Porque está fazendo bastante coisa de TV, né? Elza, TV, internet, né? Então, quais são as suas pretensões? Se tem pretensões políticas, de ativismo social, enfim. O que você está fazendo? Né? Bom, eu sou farmacêutica, né? Sim. Atuo como farmacêutica e pretendo fazer isso até o último dia da minha vida. Gosto. Estudei bastante, gosto disso. E aconteceu uma coisa nova aí, que aos 45 anos eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo. Muito legal. Bem legal, uma coisa bem diversa. A gente tem que se reinventar, né? Claro. E foi uma coisa que ficou perdida lá quando eu era bem jovem, né? Eu comecei a estudar muito cedo, trabalhar, enfim, não deu certo. E agora, recentemente, eu comecei a fazer alguns comerciais, alguns desfiles. Estou curtindo bem essa fase. Que bacana. Desculpa te cortar, mas eu nem falei antes, até
um trabalho bacana que eu achei muito bonito que aconteceu com você, foi assim, levou isso em frente, foi com relação à Casa da Criança, né? Que ela era um local que eu fui lá fotografar antes de tudo acontecer, assim, estava abandonado praticamente, né? Com muitas coisas a se fazer, e que agora, depois da sua passagem por lá, ficou muito bonito, né? Então, como você conseguiu tudo isso, né? Realmente foi um desafio, né? Assim, porque eu era administradora da Casa da Criança, né? Aqui em Mairink existia a obra social, que infelizmente agora está com as atividades paralisadas, mas assim, a obra social foi fundada em 1960 pela esposa do prefeito Arganaldo Ortolani, e a partir daí todas as primeiras damas passaram a serem presidentes da obra social. E num dado momento se criou a Casa da Criança e foi incorporada a administração dela à obra social. E então assumi a obra social com a Casa da Criança em 2013, né? E assim, por uma série de razões, é uma coisa fechada, não tem muita exposição. E quando eu entrei lá, eu confesso que eu levei um grande susto, né? Ela estava instalada num imóvel cedido pela Agrostal, totalmente destruído, né? Esse imóvel foi cedido pela Agrostal, ele era, a princípio, a Agrostal construiu essas casas, era um conjunto de 8 casas, para servir de moradia aos empregados que vieram de São Paulo trabalhar na Agrostal aqui em Mairink. Então você tinha 8 casas, e a Casa da Criança ela foi aumentando o número de moradores, de abrigados, e essas casas elas foram sendo emendadas uma na outra, literalmente, né? E sem planejamento nenhum, sem segurança nenhuma. Não foi projetada para aquilo, não tinha nenhum tipo de segurança. Então, o primeiro grande desafio foi promover a reforma da Casa da Criança, né? Então, a gente encomendou aí um projeto para a Secretaria de Obras, na época era um projeto avaliado em R$300 mil, e com muita dificuldade, né, com as voluntárias da obra trabalhando, arrecadando fundos, com a ajuda da iniciativa privada, da prefeitura com mão de obra, materiais. Ao final dos 4 anos a gente conseguiu entregar uma casa linda, perfeita, né, com tudo que precisava, com acessibilidade, toda a rede elétrica precisou ser trocada porque corria risco de incêndio. Enfim, foi um grande investimento, mas junto com isso também teve a reestruturação do funcionamento da casa, né? Quando eu assumi, a casa tinha 33 menores abrigados, né? Isso é um absurdo, né? Criança não é para ficar em orfanato, não é para ficar em abrigo, né? E existia muito pouca preocupação quando as crianças entravam e pensavam numa saída, né? As crianças iam ficando. Tiveram pessoas que chegaram crianças e saíram adultos lá de dentro, né? Então, mesmo sem entender nada de serviço social, de assistência social, né, eu falava, eu não entendo nada de serviço social, mas eu sei o que é certo e sei o que é errado. Essas crianças não podem ficar aqui. Então, a gente começou com um trabalho de reestruturação, né, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Casa da Criança, e a gente conseguiu encaminhar essas crianças para adoção, encontrar familiares, foi reduzindo. Se eu não me engano, quando eu saí, devia ter 6 ou 7 crianças abrigadas lá. Né? Hoje eu não sei como está, mas foi um trabalho desafiador, foi muito gratificante. Vou guardar isso para a minha vida toda. Bacana. Então, eu me lembro bem, na verdade, que houve um passo assim, fundamental para que tudo acontecesse na Casa da Criança, que foi a doação. Como foi esse dia? Sim. Como foi o Dr. McDowell, que é o proprietário da Agrostal, né, como eu disse, ele a princípio cedeu o imóvel. Né? Mas a gente tinha um entrave, que era que você não pode depositar recursos públicos no imóvel privado. Né? Então a prefeitura não podia colocar à disposição de um imóvel privado, ocupado por uma entidade, mão de obra da prefeitura, materiais da prefeitura, né? Enfim. Então a gente lutou desde o começo pela doação do imóvel. Né? E a gente conversou com o Dr. McDowell, ele entendeu, e ele assinou a escritura de doação para a prefeitura do imóvel, para que a prefeitura possa fazer investimentos públicos ali dentro. Né? Isso foi uma grande conquista. A única exigência dele foi que a Casa da Criança passasse a se chamar Casa da Criança Prefeito Arganaldo Ortolani, porque ele tinha muita gratidão com o prefeito Arganaldo, que ajudou ele a trazer a empresa dele aqui para Mairink. Né? Então essa foi a única exigência. Que bacana, né? Que ainda existem empresários que são solícitos, entendem a causa pública também, né? Toda.
bacana. Fiz questão de você falar disso, que eu achei muito bonito. E isso é um ativismo social, na realidade, né? Acho um exemplo, eu até brinco com a Thaís, se me permite falar, eu acho legal que você era uma mulher que, lembro da época, passava na prefeitura com a sua bolsa, a gente falava, nós precisamos de uma trena, de um martelo, assim. Ah, eu tenho aqui. Eu tinha um almoxarifado no meu carro. Eu falei, isso é um empoderamento feminino. Precisava resolver muitas vezes, não tinha quem fizesse, eu ia lá e... eu achei isso bacana, bacana demais. Mas você dizia... Acho que eu sou um engenheiro meio frustrado. Você dizia, né, que você está fazendo agora trabalho de TV e tudo mais, né? Já foi Miss, então, quer dizer, hoje o seu se reinventou. Sim, estou fazendo uma coisa que eu gosto, né? Assim, não dá para ter isso como profissão, né? Não dá para viver disso. Mas é muito gostoso, é muito gratificante, faz bem para a alma. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final dessa entrevista. Agradeço demais, Elza, a sua presença aqui. Acho importante, tu é exemplo para as mulheres, né? Quando a gente fala de empoderamento, aquela coisa toda. Eu acho que você personifica tudo isso. Muito obrigado. Obrigada a você. Né? Agradeço aqui a minha produção, Thaís, minha parceira, minha companheira, e Reinaldinho, que está aqui acompanhando, aqui dirigindo a gente. Muito legal. Obrigado, Rei. Obrigado, Tata. Gente, me caça, Sucasa. Espero vocês em uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigada pela oportunidade. Eu gosto muito de falar, gosto de conversar com gente inteligente. Então, assim, é muito legal esse tipo de conversa, de dizer o que eu penso, o que eu acho. Legal. Estou à sua disposição, se Deus quiser. Mande um abraço comigo. Obrigada.